Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de Geografia, como o ser humano transforma a paisagem. Você vai pegar o seu livro 2 na página 202. Vamos lá. A perda de solo em processos erosivos também causa impactos na água. O solo carregado pela água da chuva geralmente se acumula no leito dos rios, reduzindo a profundidade deles. Este processo é conhecido como assoreamento. Então, o que acontece? O solo vai saindo lá, tem a chuva, aí o morro vem a chuva, o morro vai descendo, descendo, né? Vai descendo o solo pelo morro e vai chegar lá no rio. Aí vai ficar a terra do morro no rio. Chove de novo, desce o solo do rio, do morro, cai lá no rio. E isso vai acontecendo vários dias seguidos, e aí o que acontece com o rio? Vai subindo terra, subindo terra, subindo terra. Uma hora só tem terra e não tem água. Isso se chama assoreamento. Mas é natural o solo ficar saindo do morro assim? Não, isso acontece porque o homem interferiu na paisagem, tirou a vegetação de cima do morro e aí ele perdeu a sua proteção. Então, olha aqui a imagem, formação de uma erosão que leva à perda do solo agricultável. Olha lá. Deposição do solo no leito de um rio, o que reduz sua capacidade de escoamento de água. Olha lá, você pode ver que esse rio está praticamente seco, né? No máximo ele deve estar úmido. Foi tanta terra caindo aqui, ó, que foi ficando só terra e a água foi sumindo. Outro problema relacionado às intervenções feitas pela sociedade na superfície da terra é a intensa exploração de recursos minerais. O que são recursos minerais, terceiro ano? São concentrações minerais na crosta terrestre que têm características que podem tornar sua extração técnica e economicamente viável. Então, os recursos minerais estão presentes nas camadas da crosta terrestre e são de fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, muitas vezes a exploração desse recurso é feita sem a devida atenção ao ambiente natural e sem planejamento prévio, necessário para indicar a maneira como o mineral pode ser extraído, de modo que cause o menor impacto ambiental possível. Então, o homem fica tão interessado em querer produzir riquezas, pensando só nele, não pensando no meio ambiente, que também vai nos causar problema, que vai piorando cada vez mais a nossa situação, né? Olha aqui o exemplo de um operário utilizando máquina de escavação subterrânea para exploração de recursos minerais. Então, eles vão a lugares perigosos também, a lugares muito baixos, fazem túneis, né, muito estreitos para a procura de recursos minerais. Às vezes, ó, o ouro é um grande exemplo, sabe, de recurso mineral que o homem já explorou muito. E para poder fazer essa exploração do ouro, faz o quê? Tem toda uma estrutura em volta que é construída, toda uma floresta em volta que é desmatada, para o homem ter acesso àquele local e ainda explorar mais, ou seja, escavar, vai destruindo mais ainda o que está em torno daquele ambiente. Além disso, acidentes ambientais envolvendo atividades de mineração ou de transporte de minério podem causar grandes prejuízos ao ambiente e às pessoas que nele vivem. Por isso, é muito importante que a mineração seja fiscalizada por entidades públicas e governamentais. Assim, é possível garantir que está sendo praticada com respeito às pessoas e ao ambiente natural onde está instalada.
Então, além de prejudicar a natureza, ainda as pessoas que trabalham lá podem vir a sofrer acidentes, porque nem sempre a busca por esses recursos minerais é tão fácil, né? O acesso a esses recursos minerais é tão simples. Então, se escavam túneis, né? Se usam máquinas para poder chegar a esses locais. Então, vamos lá. Outro grande problema ambiental enfrentado pelas cidades são as enchentes, e grande parte delas está ligada à pavimentação. O que é a pavimentação? Ato de pavimentar, fazer revestimento, piso, cobertura, ou seja, vai cobrir o solo. Então está ligado à pavimentação excessiva do solo, vai cobrir, vai tampar o solo ali. Quando cobrimos o solo com algum tipo de pavimento, impedimos que a água siga seu caminho natural, ou seja, a entrada da água no solo. Com a pavimentação em ruas, calçadas, jardins, parques e etc., a água percorre a superfície, chegando rapidamente em um grande volume aos leitos dos rios. Assim, a água inunda as porções mais baixas do relevo, causando problemas na cidade e espalhando doenças. Observe as ilustrações a seguir. Veja bem, a última chuva que teve recente em Belo Horizonte, Minas Gerais, é um grande exemplo disso. A cidade muito pavimentada, teve o planejamento dela em cima de destruição de recursos naturais, digamos assim, da paisagem natural, é isso que eu quero dizer. Foi tirada a paisagem natural de uma forma tão extensa, né? Tivemos tanto essa questão que foi dita aqui, ó, pavimentação excessiva do solo, que aqueles dias que choveu muito, parecia que de repente inundou a cidade inteira. Ficaram muito altas a quantidade de água pela cidade de Belo Horizonte, mas isso é devido à pavimentação excessiva que teve lá na cidade, entendeu? Aqui nós temos a imagem de uma representação de uma pavimentação excessiva do solo que favorece a ocorrência de enchentes, como nesta via em Belém, no Pará. Olha lá também. Olha aqui em relação ao carro, a altura da água, ó. Né? Os rios vão enchendo, transbordando e a água não tem como escorrer pelo solo. Então, ela vai alagando, vai subindo a altura da água. Olha lá, um exemplo de uma cidade permeável e uma cidade impermeável. Olha essa imagem, que exemplo ótimo para vocês entenderem. Aqui, olha a quantidade de grama, árvores, o solo que permite com que chova. Tem casas aqui, prédio, mas aí chove, o que acontece com a água? Desce pelo solo, ela segue o percurso natural. Só que aqui nessa cidade impermeável, olha lá, tem vegetação natural? Não, olha lá, percebam que aqui é cinza o chão e esse cinza aí representa o asfalto, a pavimentação. Choveu, para onde que a água vai? Vai direto lá para o rio. Aqui também tem o rio, a nossa cidade permeável, tá vendo? Ó, choveu, a água foi para o solo, veio aqui para o rio, então ela seguiu o seu percurso. Agora aqui, choveu, como que ela vai alcançar o solo se tem aqui o asfalto impedindo? Não tem como. Então ela veio aqui direto para o rio e aí, como uma piscina, foi enchendo, transbordou e as casas que tinham aqui em volta alagaram, entendeu? Então é isso. É importante que as pessoas que vivem em casas mantenham parte do quintal ou do jardim com coberturas naturais, como um gramado ou mesmo areia. Por quê? Vai chover lá na casa da pessoa, o jardim vai absorver a água. E se tiver tudo pavimentado, chove, tem para onde escorrer a água? Tem o ralo, né, que vai para a rua, para o esgoto da rua, mas vai subir do mesmo jeito, ok? Se você tiver o jardim, vai ajudar a absorver e a diminuir um pouco essa quantidade.
Então ficamos por aqui, terceiro ano. Nos vemos em breve para a próxima aula de Geografia. Se cuidem! Tchau!